Acabamos de cantar Maravilhosa Graça. E eu quero falar sobre a escandalosa graça. Porque a graça de Jesus, além de maravilhosa, é escandalosa. Eu quero convidá-los a acompanhar a leitura da Bíblia. Jesus disse: o reino do céu é como o dono de uma plantação de uvas que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para a sua plantação. Ele combinou com eles o salário de costume, isto é, 1 moeda de prata por dia, e mandou que fossem trabalhar na sua plantação. Às 9 horas, saiu outra vez. Foi até a praça do mercado e viu ali alguns homens que não estavam fazendo nada. Então disse: vocês também trabalhar na minha plantação de uvas, e eu pagarei o que for justo. E eles foram. Ao meio-dia e às 3 horas da tarde, o dono da plantação fez a mesma coisa com os outros trabalhadores. Eram quase 5 horas da tarde quando ele voltou à praça. Viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou: por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? É porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então ele disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação. No fim do dia, ele disse ao administrador: chame os trabalhadores e faça o pagamento, começando com os que foram contratados por último e terminando pelos primeiros. Os homens que começaram a trabalhar às 5 horas da tarde receberam 1 moeda de prata cada um. Então os primeiros que tinham sido contratados pensaram que iam receber mais. Porém, eles também receberam 1 moeda de prata cada um. Pegaram o dinheiro e começaram a resmungar contra o patrão, dizendo: estes homens que foram contratados por último trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo deste sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. Aí, o dono disse a um deles: escute, amigo, eu não fui injusto com você. Você não concordou em trabalhar o dia por 1 moeda de prata? Pegue o seu pagamento e vai embora. Pois eu quero dar a este homem que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque fui bom para ele? E Jesus terminou dizendo: assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Esta parábola aqui é escandalosa. E aí você vai me perguntar: por que ela é escandalosa? Bom, se você prestou atenção na leitura, você já deve ter percebido, não é, que ela contraria tudo o que entendemos sobre mundo de trabalho. Hoje a gente tem leis, tem regras que estabelecem como se deve contratar uma pessoa, quais os direitos que ela tem. Então, a jornada de trabalho, fala-se de equiparação salarial, equiparação de gênero. Uma mulher não pode ganhar menos do que um homem na mesma função. E tudo isso os irmãos sabem. E parece que Jesus não entendia nada de direitos trabalhistas, pelo que a gente leu aqui nesta parábola. E quer ver por que esse texto é escandaloso? Por que essa parábola é escandalosa?
eu vou dizer aqui algumas palavras, uma frase, e os irmãos vão completar, tá bom? Eu vou colocar aqui e os irmãos vão completar o que sair. Então a primeira frase: quando a esmola é demais, todo santo desconfia. Espera aí, né? Que isso? Eu trabalhei 1 hora, estou ganhando o dia de trabalho? Alguma coisa vem aí, não é? Outra frase: não há almoço grátis, de graça. Essa é uma frase muito comum. Espera aí, você está me pagando almoço aqui, o que você está querendo? Alguma coisa tem, né? E Deus ajuda quem cedo madruga. Essa é outra frase aqui. Ou seja, eu preciso fazer alguma coisa para Deus me ajudar. Tá? Então, por aí, a gente pode perceber por que essa parábola é escandalosa. Nós somos acostumados a pensar que tudo tem o seu preço. Tudo tem um preço. Tá? E parece que esta parábola contraria isso. Por que pagar um dia de trabalho por 1 hora de trabalho? A gente precisa conhecer algumas verdades sobre a interpretação de uma parábola. A parábola é um causo. Você lembra lá na roça? Eu vou contar uns causos. Quando Jesus queria ensinar uma verdade profunda, ou uma verdade espiritual, uma verdade moral, ele contava um causo. O causo é a parábola. O causo, a parábola, é uma história inventada. Tá bom? Jesus inventou aquela história para ilustrar uma verdade profunda. Tá? Outra coisa que a gente precisa saber sobre a parábola. Quando a gente vai interpretar uma parábola, a gente precisa descobrir por que ela foi contada. O que levou Jesus a contar esta parábola aqui dos trabalhadores da plantação de uvas? Porque a gente não deve procurar achar um significado em cada detalhe da parábola. O que representa a uva? O que representa o empregado do dono da obra? Não, a parábola sempre tem uma verdade central. Então a gente precisa descobrir por que ela foi contada. Então, qual que é o contexto dessa história? Por que Jesus contou essa história? Bom, antes, no capítulo 19, Jesus falou da parábola, a história do jovem rico que chegou para Jesus e disse: o que eu devo fazer para conseguir a vida eterna? Foi essa a pergunta que fizeram para Jesus, aquele jovem. E aí Jesus deu aquela resposta: venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres. Aliás, eu acho interessante nessa história, porque parece que Jesus não era um bom evangelista, não é? Porque imagine um jovem rico chegar aqui na igreja, né? Para ali a sua BMW, seu Rolls Royce, ali na porta, aquela roupa chique do último, né? Entra aqui e pergunta para o pastor Aurélio: pastor Aurélio, o que eu preciso fazer para ser membro da sua igreja, para ser um crente? O pastor Aurélio ia dizer o quê? Pode vir, meu filho. Já é. Não precisa nem assembleia para recebê-lo. Pode vir. Eu faria isso. Obviamente que não, né? E aí o texto fala, lá no capítulo 19, que o jovem foi embora triste. E aí Jesus deu aquela célebre frase, né? É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. E aí, também, com aquela confusão, aí Pedro, que estava assuntando tudo aquilo, ele chegou para Jesus e falou: veja, Jesus, nós deixamos tudo e seguimos o Senhor. O que é que nós vamos ganhar? Entendeu? Esse jovem foi embora, triste.
Mas nós deixamos tudo e estamos seguindo o Senhor. O que a gente vai ganhar? Aí, este parece ser o contexto dessa parábola. Foi por isso, por causa desta pergunta de Jesus, que Jesus contou a parábola dos trabalhadores da plantação de uva. É preciso entender também que essa história que Jesus contou descrevia uma realidade que todo mundo conhecia. Todo mundo conhecia aquela prática. Seria a mesma coisa que hoje a gente falar, ó, fulano pegou o metrô, desceu na Praça da Sé, etc. A gente entende essa história, a gente sabe o que é metrô. Aqui para nós é um pouco confusa essa história, né? Porque a gente não entende essa prática. Mas naquele tempo era comum. As uvas eram um dos produtos mais importantes da agricultura israelita. Então, era uma cultura importante para eles. E há muitas metáforas falando de Israel como a uva, a videira. Pode parecer para nós que esta parábola é uma coisa imaginária, uma história confusa que Jesus inventou. Não, era uma história que todo mundo entendeu. A parábola está descrevendo aqui o tipo de coisas que aconteciam com muita frequência na Palestina. Os especialistas, eu estava pesquisando isso, dizem que na Palestina a uva amadurecia no fim de setembro. E logo em seguida a esse tempo, vem a chuva. Se não fizessem a colheita antes das chuvas, arruinaria a colheita. De maneira que a colheita de uvas era uma luta encarniçada contra o relógio. A gente precisa colher logo isso aqui que vai chover, né? E as uvas, dizem os especialistas, elas brotam azedas. E quem tem uma parreira lá na sua casa é o Agenor, né, Agenor? Você tem uma parreira enorme lá na sua casa, né? Então elas brotam azedas e à medida em que elas vão amadurecendo, vão ajuntando açúcar e trocando o azedume pela doçura. Então a cada dia a concentração de açúcar vai aumentando até chegar o ideal. E se deixarem passar desse ponto ideal, ela vai perdendo valor. O ponto ideal representa o dia em que as uvas precisam ser colhidas, sob o risco de passarem do ponto. Então, o valor de mercado dessas uvas depende da concentração correta de açúcar. Então, percebem aqui a pressa do dono da plantação para colher, e vai lá às 6, vai às 9, vai ao meio-dia, vai às 3 da tarde, vai às 5 horas da tarde, porque tinha pressa naquilo. Nesse tipo de trabalho, eles pegavam qualquer operário. Mesmo que só por uma hora de trabalho, mas ele estava precisando daquilo. E o salário do operário, naquele tempo, era uma moeda de prata, um denário, que era o pagamento por um dia de trabalho. Então, aqueles homens que estavam parados na praça não eram folgadões, não eram preguiçosos. Eu já vi gente pregando sobre esse texto como se eles fossem desocupados. Não, eles estavam lá esperando alguém para contratá-los para o trabalho. Na Palestina, a praça era uma espécie assim, de bolsa de trabalho. Quem precisava de trabalho ia lá para ser contratado. Os homens foram à praça muito cedo, antes das 6 da manhã, porque o dia começava ao nascer do sol. Levavam as suas ferramentas e esperavam até que alguém viesse contratá-los para o trabalho. Então, esses homens que estavam no mercado não eram gente preguiçosa, folgada. Eles esperavam trabalho. E o fato de alguns ficarem ali até às 5 horas da tarde, ficaram o dia inteiro na praça,
revela que eles já estavam desesperados para encontrar uma ocupação. Precisavam daquele emprego. Lá em Levítico 19:13, a gente lê assim: não explorem nem roubem o seu próximo. Não fiquem até o dia seguinte com o pagamento dos seus empregados. Deuteronômio 24, 14 e 15. Nunca se aproveitem de trabalhadores pobres e necessitados, sejam irmãos israelitas ou estrangeiros que vivem em suas cidades. Paguem o salário deles todos os dias, antes do pôr do sol, pois eles são pobres e contam com isso para viver. Do contrário, quando clamarem contra vocês ao Senhor, vocês serão culpados de pecado diante dele. Então, as pessoas recebiam diariamente, 90% da Palestina é composta de gente pobre, gente que não tinha sobra, sabe? Então, eles contavam com aquele dinheiro do trabalho para colocar comida na mesa. Era isso. Não tinha cartão de crédito, não tinha uma poupancinha. Esse pessoal não tinha. Eles dependiam daquele dinheiro, daquele dia, para poder levar janta para casa. É uma coisa que era muito comum naqueles tempos. Bom, recontando essa parábola. Uma pessoa, um dono de uma plantação, precisava recolher suas uvas, foi à praça às 6 horas da manhã, contratou algumas pessoas. Viu que o trabalho não estava rendendo, voltou às 9, contratou mais pessoas. Depois, ao meio-dia. Depois, às 3 da tarde. Porque ele precisava, isso aqui precisa ser colhido. Olha a chuva que vem aí. E às 5 horas da tarde. Para contratar pessoas. E aí, acabou o dia, a fila de pagamento. Primeiro, o dono chamou aqueles que chegaram por último e deu para ele uma moeda de prata. Uma moeda de prata é o salário mínimo diário de uma pessoa naquele tempo. Uma moedinha de prata. E aí começou o mimimi, a murmuração. Quem estava lá atrás, quando viram aqueles que chegaram bem depois receberem uma moeda de prata, falaram: opa, hoje o patrão está coração aberto. Quanto será que nós vamos ganhar? E aí os que chegaram às 6 da manhã ganharam uma moeda de prata. O dono considera, às vezes: você está sendo injusto conosco. Nós trabalhamos o dia inteiro no sol. Agora esse daí trabalhou 1 horinha e ganhou a mesma coisa que nós. Não, mas aí o dono diz: olha, não foi isso que a gente combinou? Não foi isso. Recebe o seu salário e vaza daqui. Essa é a questão. É interessante porque a impressão que dá aqui na leitura do texto é que ou eles não quiseram pegar a moeda, jogaram a moeda no chão. Porque o dono fala: pega a sua moeda, pega aí e vai embora. Um dos principais temas de Mateus é a justiça. Mas não a nossa justiça. Porque esse é um problema. Nós temos o nosso conceito de justiça. Mas a justiça é de Deus. Por exemplo, na justiça humana existe algo que a gente chama de meritocracia. Já ouviu falar nessa palavra? Meritocracia. Quer dizer, a pessoa recebe pelos seus méritos. Isso é o oposto de graça, né? Eu recebo pelo meu conhecimento, pela minha capacidade e assim por diante. Eu tenho uma figurinha aqui, isso aí é um exemplo de meritocracia. Está lá o menino no ombro do pai, jogando na cesta, e o pai olhando para o outro menininho lá, todo mal vestido, baixinho, e o pai disse: é você que não está
se esforçando direito. Qual é a nossa realidade hoje? Por exemplo, estou dando um exemplo de justiça dos homens. O sujeito nasce em berço esplêndido, estuda nas melhores escolas, o motorista leva naquela escola, come bem, enfim. E este concorre com aquele pessoa, por exemplo, que foi o meu caso, trabalhava o dia inteiro, chegava, ia para a escola, ficava até 11, 11h30, ia dormir meio-dia, no outro dia tinha que levantar às 6 da manhã, pegar o busão, às vezes pendurado, você já andou pendurado na porta de um busão? Eu já andei, assim, lá de fora. Passasse um carro rente a mim, levava metade de mim. E aí a gente fala, não, a meritocracia. Né? Por isso que hoje em dia existem, por exemplo, as cotas raciais. Né? Pessoas que estudaram em escola pública. Por quê? Porque ela não teve os mesmos recursos que o outro tem. Então hoje é interessante, né? Porque agora melhorou muito com essa lei de cotas, etc. Mas as melhores universidades, que são as públicas, as melhores universidades são públicas. Elas são frequentadas gratuitamente por quem poderia pagar uma alta quantia. É isso. Né? Eu estou dizendo isso para explicar para você. Quando a gente fala de justiça, tem gente que acha, não, tem gente que é contra a lei de cotas. Mas é injusto. Meu filho é muito mais sábio. Às vezes eu passo por aqui, vejo essa molecada, vejo esse pessoal no bar, ou às vezes mal vestido, em outros lugares. Eu fico pensando quantos prodígios nós temos aqui, pessoas que não têm oportunidade. Se pessoas pudessem estudar numa boa escola, se as pessoas pudessem frequentar certos clubes para treinar, quantos atletas nós teríamos? As pessoas ficam aí, muitos envolvidos com drogas. E essa não é a realidade. Nós entendem? Então, nesse texto, eu penso que Deus quer que nós aprendamos algumas outras coisas. Eu queria ver algumas áreas de aplicação, pelo menos. Então, em primeiro lugar, a graça de Deus nos lembra que Deus nos presenteia, não assalaria. Esse texto é um trecho extravagante de graça. Ele nos explica o que é graça. Olha só, por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com o meu próprio dinheiro? Ou você está com inveja somente porque eu fui bom para ele? Aquele homem estava cumprindo a lei. Se ele desse lá uma pequena parcela para quem trabalhou por último, ele estaria completamente certo. Mas ele, voluntariamente, gratuitamente, ele deu um dia de trabalho para quem trabalhou 1 hora ou trabalhou menos. É interessante, não é? Porque a gente ouve falar aí as pessoas reclamando, não é justo, eu mereci um salário melhor. Você sabe qual é o salário que nós merecemos? Isso aí a gente encontra em Romanos 6:23, o salário que eu mereço, que você merece. O salário do pecado é a morte. Mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna. Olha, presente gratuito. Então o que eu mereço? Só porque eu sou bonito? Não. Não é? Porque eu estou aqui na igreja? Eu mereço? Porque de vez em quando eu faço alguma coisa por alguém, eu mereço? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E todos pecaram. Eu pequei, você pecou. Então isso é o que eu mereço. Na realidade é isso. E este presente gratuito de Deus é aquilo que a gente chama de graça. Há um escritor que eu gosto muito chamado Philip Yancey.
ele costuma dizer, ele tem um livro chamado Maravilhosa Graça. Ele diz que graça é a grande palavra teológica não estragada. A palavra graça ainda não foi estragada. Ele costuma dizer que graça é a última palavra perfeita. Porque existem algumas palavras que foram estragadas. Quer um exemplo? Amor. Amor é uma palavra que foi estragada. Quando o sujeito diz assim, eu amo sorvete de chocolate. Isso é amor? Eu amo sorvete de chocolate? Ou eu vou fazer amor com aquela pessoa. Fazer amor é sinônimo de ato sexual? Então, estragaram a palavra amor. Amor é muito mais do que isso. Amor é muito mais do que isso. Mas graça, que significa favor imerecido, é uma palavra, tanto que a gente fala de gratidão. Gratidão tem a ver com graça. Gratuito é graça, quer dizer, eu não estou pagando nada por aquilo, e assim por diante. Olha, existem duas verdades que podem transformar radicalmente o seu pensamento e o seu modo de viver. Duas verdades. E essas verdades são as seguintes: não há nada que você pode fazer para Deus amá-lo mais. Então, não adianta você chegar assim, não, eu estou vindo à igreja todo domingo. Eu vou vir todo dia. Mesmo que não tenha culto, eu vou vir aqui na porta, vou fazer o sinal da cruz. Sabe, não tem nada que a gente possa fazer para Deus nos amar mais. E também não há nada que você pode fazer para Deus amá-lo menos. Eu não fiz minha leitura bíblica hoje. Deus deve estar tão chateado comigo. Não existe isso. Porque o amor de Deus é um amor perfeito. Você pensa que você está aqui na igreja agora, 19 horas, veio com chuva. Você pensa que Deus está te amando mais do que aquela pessoa que nesta hora está lá no boteco, ouvindo Zeca Pagodinho, tomando suas Brahma? Você pensa que ele ama mais? Ama mais você do que ele? Não. Aquele que está lá no presidiário, que estuprou, que matou. Pensa que Deus ama mais a você do que a ele? De jeito nenhum. O amor de Deus é perfeito. Isto é graça. Eu não preciso comprar o amor de Deus. Aliás, Deus amou o mundo quando eu ainda era pecador. Antes de me converter, Ele me amava. Isso a gente pode entender sobre graça. Eu acho muito equivocada uma expressão que a gente usa nas igrejas, é que este aqui é um servo de Deus. Servo de Deus? Eu? Servo de Deus? Deus não precisa de servo. Eu preciso de servo. Você precisa de servo. Eu preciso de vocês. Vocês precisam de mim. Nós precisamos uns dos outros. Deus não precisa de servo. Se Deus quisesse, Ele faria isso, e todo mundo seria transformado radicalmente. Ele poderia ter feito isso. Nos tornado robôs. Se eu preciso de água, eu preciso que alguém me traga água, eu vou buscar. Deus não precisa de nada. Deus é o autossuficiente. Deus não precisa de servos. Eu não sou servo de Deus, eu sou filho de Deus. É muito diferente. Deus não é seu patrão. Deus é seu pai. Deus é seu pai. Não faça como o filho pródigo, né? Senhor, pai, eu pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze de mim como um dos teus jornaleiros. Eu quero ser um empregado teu. Nós não somos empregados de Deus. Nós somos filhos de Deus. Deus é meu pai. O que eu sou é servo dos outros. Eu sou servo seu.
você é meu servo. Nós nos devemos nos servir. Tanto é que lá em Gálatas 5,13, a gente lê que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. É isso. Então, aquilo que Deus fez para mim de graça, Ele quer que eu faça pelos outros. Servir. Esse é um dos princípios básicos do Evangelho. Lembra Jesus lavando os pés dos discípulos? Fazendo o trabalho de um escravo naquele tempo? A graça nos lembra também que Deus nos valoriza. Olha só o que diz os versículos 6 e 7. Eram quase 5 horas da tarde, quando ele voltou à praça, viu outros homens que ainda estavam ali e perguntou: por que vocês estão o dia todo aqui sem fazer nada? É porque ninguém nos contratou, responderam eles. Então ele disse: vão vocês também trabalhar na minha plantação. Eu não sei se você já lutou, eu já lutei muitas vezes contra o sentimento de incompetência. Já não se sentiu incompetente? Eu já me senti. Já se sentiu inferior? Sentimento de inferioridade? Eu já senti isso. E eu acredito que todo mundo passa por isso. Você já experimentou assim ficar descontente? Descontente com a vida, descontente com alguma coisa? Você já desejou ter uma posição mais importante? Seja lá onde for no seu trabalho, pode até ser mesmo na sua casa, ter uma posição mais importante? Você alguma vez se sentiu inferior a outros? Aquele sentimento... Eu me lembro uma vez, quando eu fazia ginásio, primeiro ano ginasial, tinha um professor que ele sentava logo nas primeiras carteiras, então eu estava sempre conversando com ele e tal. Professor de matemática. Um dia depois estava acabando o recreio, estava todo mundo voltando lá para a sala, o professor vinha lá da sala dos professores e eu encontrei com ele. E na minha santa ingenuidade, eu coloquei a mão no ombro dele. Ele olhou para mim e falou: quem você pensa que é? Aquilo mexeu comigo por muito tempo. Quem você pensa que é? É aí o típico sentimento de inferioridade. Pense naquelas pessoas que foram contratadas às 5 horas da tarde. Eles ficaram o dia inteiro. Viram o capataz ou o patrão chegar ali e falar: vou levar esse, levar aquele. Aí ele pensava consigo: não, aquele lá é meio bolão, não vou levar ele não. Ih, esse daí é ruim de serviço. Fazer igual o Agenor. Esse eu não gostei. Né? E levava. E o coitado ficava ali esperando. Às 9 horas, meio-dia, 3 da tarde, ficou o dia inteiro, não foi escolhido. Até que às 5 horas da tarde eles foram contratados. Aquelas pessoas que ficaram até 5 da tarde sabiam que provavelmente não receberiam nada naquele dia, que provavelmente não poderiam comprar qualquer comida para o jantar. O dia todo eles foram sendo passados para trás. Na minha infância, a gente ia jogar bola, uma turminha, aí fazia 2 times e escolhiam 2 pessoas para escolher. Eu sempre era um dos últimos a ser escolhido. Era muito ruim de bola. Mas, às vezes eu tinha bola, às vezes para completar o time, eles falavam: isso aí é café com leite.
Eu sempre fui ruim de bola. E eu sempre fui. Então eu entendo bem o que aqueles trabalhadores que ficaram por último sentiam. Mas essa história nos mostra o amor de Deus pelos esquecidos. Normalmente, o melhor e mais forte é o primeiro a ser escolhido, né? Sempre são os melhores. O craque do jogo, o mais sabido, num exame admissional. Sempre são os que têm o melhor currículo, etc. Aqueles trabalhadores das 5 horas eram as sobras, os menos qualificados. E esses trabalhadores realmente representam cada um de nós. Todos nós sabemos quais são as nossas limitações. Você sabe em que você é fraco. Mas o que nós podemos oferecer para Deus? A gente precisa Deus precisa do nosso intelecto para aprender alguma coisa? Deus precisa da nossa força, do nosso dinheiro, das nossas boas ações? Não. Como eu disse, Deus não precisa nada de nós. Ninguém é mais merecedor do que o outro, porque ninguém merece. Essa é a realidade. Mas nós fomos escolhidos por Deus mesmo assim. Mesmo sendo trabalhadores das 5 da tarde, Deus nos escolheu. Em um mundo em que se valoriza o desempenho e a produtividade. Mateus 20, que nós lemos, nos lembra que o valor de uma pessoa não é determinado apenas pelo que ela faz, mas por aquilo que ela é diante de Deus. Essa visão, compreender isso, transforma a maneira como se deve encarar o trabalho e a recompensa. Aquilo que eu faço na igreja, aquilo que eu faço no meu trabalho, na minha casa, eu não valho tão somente pelo o que eu faço, mas por aquilo que Deus vê em mim. E Deus me valoriza. Deus valoriza você. As pessoas serão alcançadas pela graça de Deus quando a gente servi-las. A graça de Deus, nós somos o canal dela. Alguém está necessitado, você dá alguma coisa para ela, você está sendo um canal da graça de Deus. Alguém está nas trevas, no pecado, está indo para o inferno, você é canal da graça de Deus. Quando você transmite uma mensagem, quando você apoia um enfermo, seja lá o que for. A graça de Deus lembra que Deus nos iguala. Pegaram dinheiro, começaram a resmungar contra o patrão. Estes homens que foram contratados por último trabalharam somente 1 hora, mas nós aguentamos o dia todo debaixo do sol quente. No entanto, o pagamento deles foi igual ao nosso. É engraçado porque dizem os estudiosos aqui desse texto, que conheciam a cultura bem daquele tempo, que normalmente os contratados mais cedo recebiam primeiro. Então quem chegou às 6 horas, esses iam recebendo em primeiro lugar. Então, se nessa história tivesse acontecido isso, teria evitado a confusão toda. Porque quem chegou por último, iria receber por último, iria ficar contente. Todo mundo que chegou depois das 6 ia ficar contente, e quem chegou às 6 ia receber o que ganhou. Não é? E aquelas pessoas que chegaram às 6 da manhã, eles não estavam insatisfeitos com aquilo que receberam somente. Eles tinham inveja do que foi dado para os outros. É aquela coisa, né? Esse é um dos meus assuntos prediletos, graça, é um dos meus assuntos queridos. Eu já preguei muito sobre graça. Uma coisa que eu percebi, sempre que eu prego sobre graça, alguém fala assim, é assim mesmo? É fácil assim? Então é moleza? Faz o que quer e Deus ama? O que a gente quer? Castigo. Não vai para o inferno. Não é isso que a gente parece que a gente fica até contente
quando parece que alguém vai para o inferno. Aqueles que chegaram às 6 da manhã não ficaram contentes com aquela situação. Eles não pensaram assim, poxa, que legal, hein? Coitado aí está numa situação tão difícil, vai levar um dia inteiro, que surpresa agradável. Não é assim? Será que a gente nunca passou nisso? Puxa, eu sou um crente fiel, honesto, pago as minhas contas, e aquela pessoa que vive uma vida tão torta, parece que tudo vai bem para ela. A gente tem essa tendência, nós temos uma tendência de nos compararmos com os outros. E aqueles que chegaram às 6 da manhã ficaram se comparando com aqueles que chegaram às 5 da tarde. Olha só o que diz Romanos, capítulo 12, versículo 3. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhes deu. Não se julgue superior a ninguém. A internet se tornou uma grande vitrine onde as pessoas comparam sua vida pessoal com a vida dos outros. E quando não atingem determinado padrão de vida, entram em depressão. Sabe que a internet é um grande canal de depressão. Você vê ali a foto da pessoa viajando em Paris e andando naquele navio, naquele carrão, parece que todo mundo se ama, aquela coisa, etc. E você, puxa, eu aqui nessa situação que eu estou, aí ficar em depressão, você começa a se comparar. Então tome cuidado para não comparar o seu casamento, o seu emprego, a sua capacidade, a sua casa, o seu salário, a sua vida com de outros. Você é uma pessoa única, única. Alegremos-nos com a generosidade de Deus e vamos imitá-lo. A mensagem de generosidade está aqui latente nesta parábola e é muito relevante em tempos de crise, momentos de desigualdade. Quando se trata de ajudar os necessitados, a história que nós acabamos de ler nos desafia a agir com generosidade, sem esperar reconhecimento, sem esperar retorno. A graça também nos lembra que Deus sempre oferece chance de recomeçar. E Jesus terminou dizendo: assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Engraçado, Jesus muda a ordem aqui. O primeiro é o último é o primeiro, e estão juntos. É como se Jesus estivesse dizendo assim: não importa a ordem. Graça não é sobre terminar primeiro. Graça não é sobre terminar por último. Graça significa simplesmente que você não tem que marcar pontos. Você não está numa competição. Não importa se você ficou pelo caminho, se você perdeu tempo, se está voltando agora. Deus sempre nos oferece uma chance de recomeçar. É a história daqueles que chegaram às 5 horas. E finalmente, a graça nos lembra que Deus nos dá a oportunidade para trabalhar. E aí eu volto lá para o versículo 1. Jesus disse: o reino do céu é como o dono de uma plantação de uvas que saiu de manhã bem cedo para contratar trabalhadores para a sua plantação. Deus ama a sua criação.
Deus ama cada ser humano. O versículo mais conhecido da Bíblia é: Deus amou o mundo, amou as pessoas. E Deus nos escolheu para cuidar das pessoas deste mundo e para tudo que Ele criou. Nós, que nos entregamos a Cristo, fomos escolhidos por Deus. Não importa qual horário, mas você vai cuidar da minha plantação, você vai fazer a minha colheita. E quando você pensa em fazer, cuidar da minha colheita, pense em tudo, no sentido amplo. Cuidar da natureza, cuidar das pessoas carentes, além de pregar o Evangelho, que é evidente. Não importa quais são as suas limitações, todos nós temos pelo menos um dom, pelo menos um. E esse é um presente de Deus para a gente cuidar, porque Deus nos dá a oportunidade para trabalhar na sua colheita. Eu lembro de um irmão da igreja que se converteu com mais de 50 anos. E uma pessoa muito piedosa. Para mim é o maior exemplo de piedade que eu encontrei na vida. Isso aqui, a igreja ficava ali, se trancava numa salinha e ficava orando. E quantas vezes eu vi ele orando assim: abençoa o pastor Silvio, abençoa a irmã fulana, Senhor, papapá. E uma vez aquele irmão, ele me disse assim: meu grande arrependimento foi não ter me entregado a Jesus mais cedo. Mas ele entregou sua vida com 50 anos e foi muito produtivo. E é isso. E ele abençoou muitas vidas. Eu me lembro que a família dele não era evangélica. O seu velório foi na igreja. E depois do velório, a família, a esposa dele, que a princípio era muito contra, ao ponto de os filhos terem ido lá no dia do batismo dele para tirá-lo, não iam deixá-lo batizar-se, mas não tiveram coragem. Mas no dia do velório, depois, terminado o velório, a esposa dele disse assim: eu não sabia que meu marido era tão amado. Porque foi uma tristeza. Vejam, ele chegou às 5 da tarde, mas fez a sua colheita. É isso pra gente. Às vezes a gente, puxa, perdi minha oportunidade, eu estou muito idoso, eu me desviei, etc. Mas sempre há uma oportunidade. Então, Mateus 20 nos ensina sobre a inclusão no reino dos céus. Jesus desafia as normas sociais e religiosas da sua época, mostrando que todos têm um papel a desempenhar, independentemente de quando começam a trabalhar na vinha. E isso é um convite para a gente refletir. Quem são os últimos que devemos incluir na nossa comunidade, na nossa igreja? E voltando à pergunta de Pedro, não faça a obra de Deus com segundas intenções e pensando só no que eu vou ganhar com isso. Viver do Evangelho não é a mesma coisa que viver em função de recompensas, em função de dinheiro. O dinheiro não é o fim, o dinheiro é um meio. A igreja precisa de recursos, nós precisamos de recursos, mas esse não deve ser o nosso fim, senão nós nos tornaremos idólatras. E eu conheço muitas igrejas idólatras, vocês conhecem, o dinheiro. Que nossas mãos possam fazer tudo por amor e não pensando no que vamos receber por aqui. Que isso seja a nossa realidade na igreja. Amém?